exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Sim, Jesus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Jesus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado. Olá, bom dia, irmãos, irmãs, amigos. Nós estamos nos apresentando neste domingo, mais uma vez, para o estudo da Palavra de Deus, dominicalmente. Nós temos feito isto, temos nos reunido juntamente com os nossos irmãos em suas casas, para estudarmos a palavra do Senhor durante a semana. Nós fazemos isto todas as terças-feiras. Eu aproveito aqui para dizer para você que não tem acompanhado a caminhada pelo Evangelho de João, série de estudos que nós temos feito no Evangelho de João, para acompanhar, né? Você pode iniciar essa caminhada conosco. Se você entender que gostaria de ver os estudos anteriores, eles estão todos lá no canal, né? Você pode ir vendo aos poucos, nos acompanhando, e no tempo que tem, dá uma olhada nos estudos anteriores, e tem sido muito bom, né? E aos domingos aqui de manhã, nós estamos no livro dos Salmos. Irmãos, lembram, né? Esse tem sido o livro, né, que nós temos olhado, que nós temos observado, e neste domingo de manhã, um privilégio chegar na sua casa para darmos continuidade a recebermos de Deus o conforto que Ele tem nos concedido, que Ele tem nos dado. E neste domingo não vai ser diferente.
nós continuaremos recebendo o conforto do Senhor. Eu sei que você está atento, você lembra, nós, uns domingos atrás, quando fizemos uma introdução sobre os estudos no livro dos Salmos, até lembrei para vocês que não tinha muito tempo que nós tínhamos estudado alguma coisa a respeito dos Salmos na escola bíblica dominical, dando uma passada, foi apenas alguns salmos que foram lidos, que lógico, eram os livros poéticos, não tinha como num trimestre, né, fazer a leitura, o estudo de todo esse livro. E agora nós já estamos voltando no primeiro estudo. Você recorda, né? Nós sempre, quando a gente fala de música, a gente guarda na nossa mente, no nosso coração. E naquele primeiro domingo de manhã nós falamos sobre uma canção para a alma. Nós iniciamos assim a série de estudos no livro dos Salmos, uma canção pela alma. No domingo seguinte, né, nós falamos sobre uma alma sedenta, né, e ainda destacamos que estaríamos falando no livro dos Salmos, mas iríamos ler um texto no livro de Mateus. Vocês lembram desses momentos que nós passamos juntos? E voltamos, estamos aqui. Domingo passado nós não tivemos o estudo, né? A continuidade do estudo devido ao culto administrativo que nós tivemos. Os irmãos receberam a mensagem de Deus para o seu coração. E hoje eu quero convidar você para olhar o Salmo de número 75, né? O Salmo de número 75, que trata de um assunto maravilhoso, de um assunto extremamente necessário para a nossa sobrevivência. Por isso, é importante nós estarmos atentos para a leitura desse Salmo de número 75. Nós vamos falar sobre o poder é de Deus. Olha só o assunto que nós estaremos olhando, estaremos extraindo desse Salmo. O poder é de Deus, não é meu, não é seu, não é de ninguém. É de Deus. E é importante que nós tenhamos este conhecimento, que isto chegue até nós de uma forma muito clara, de uma forma muito edificante e abençoadora para a sua vida e para a vida da sua família. Prazer, uma alegria grande nós estarmos juntos novamente para esta manhã estudarmos a palavra de Deus. Muito bem, vamos para a leitura dos Salmos, Salmo 75. Esse Salmo diz assim: graças te damos, ó Deus, graças te damos porque estás próximo. Em toda parte se fala das tuas maravilhas. Tu disseste: no tempo que determinei, julgarei com justiça. Quando a terra e seus moradores estremecem, sou eu que mantenho firme
os seus alicerces. Adverti aos orgulhosos, porém, de contar vantagens. Disse aos perversos: não levantem os punhos. Não levantem os punhos aos céus em rebeldia, nem falem com tamanha arrogância. Pois ninguém na terra, de leste a oeste, nem mesmo no deserto, deve exaltar a si mesmo. Somente Deus é quem julga. Ele decide quem se levantará e quem cairá. Pois o Senhor tem na mão um cálice, cujo vinho espuma, misturado com especiarias. Ele derrama o vinho e todos os perversos o bebem até a última gota. Quanto a mim, sempre anunciarei o que Deus tem feito. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Pois Deus disse: acabarei com a força dos perversos, mas farei crescer o poder dos justos. Este é o maravilhoso texto que nós temos para esta manhã, para olharmos, para degustarmos, que a nossa alma, as nossas necessidades sejam supridas a partir desse texto sagrado que diz que o poder verdadeiro, grande, magnífico, que não tem outro igual a ele, este pertence a Deus. E é importante nós olharmos aqui para este texto sagrado. Antes de nós continuarmos esse estudo, e espero que ele seja maravilhoso, ele seja bastante significativo para você, para a sua família, para os nossos amigos que estão nos acompanhando, eu quero orar. O tema requer isto. O tema desse Salmo 75 requer que nesse instante agora, diante deste poder, você, a sua família, eu aqui, todos nós, onde estivermos, vamos agora nos dobrarmos diante do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, curvar as nossas frontes e vamos falar com Deus. Vamos conversar com o Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos, o Deus de Jacó. É o nosso Deus. Oremos. Pai querido, Deus de excelsa bondade, toda honra, toda glória, nós damos a Ti, Senhor. Nesta manhã, ó Deus, olhamos para a Tua palavra, Senhor. E aqui nós encontramos que o Senhor é todo-poderoso. Que o poder verdadeiro é do Senhor, porque o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. E nesse instante, ó Deus, controle esta família, cuide desta família, estenda a Tua mão de graça e de bondade sobre esses irmãos queridos, ó Deus, que reunidos na Sua casa se encontram agora estudando a Tua palavra.
os nossos amigos, ó Deus, que acompanham conosco, que se ajuntam a nós nesse instante de oração e de intercessão, pedindo, Senhor, e clamando pela tua graça, pela tua bondade e sobre o teu eterno cuidado sobre as nossas vidas. Por isto nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. É bom nós, antes de gastarmos este tempo precioso desta manhã, estudando a palavra de Deus, estudando este salmo, falando sobre o poder de Deus, depois de termos aprendido sobre a necessidade que temos, a nossa alma, a necessidade que a nossa alma tem de uma canção, de uma música, depois de termos falado que temos sede, somos sedentos da palavra de Deus, a nossa alma tem sede de Deus. Nesta manhã, nós olhamos para a Bíblia, olhamos para a palavra de Deus e observamos aqui o poder de Deus. A primeira coisa que eu destaco aqui no Salmo, que você pode aí acompanhar, olhando, fique com a sua Bíblia, né? Fique com a sua Bíblia nas suas mãos, ou através da sua Bíblia tradicional, como eu estou com a minha aqui neste momento, ou através do seu celular, e observe aí agora o primeiro destaque que eu faço no versículo de número 10. Quando aqui nós observamos que o poder emana de Deus, vem de Deus. Ali está a fonte. E não existe nada escondido diante dos nossos olhos. E esse Salmo 75 nos aponta esse primeiro esclarecimento da palavra de Deus. Esse primeiro esclarecimento nós encontramos aqui no versículo de número 10. Olha só o que diz esse texto sagrado. Acabarei com a força dos perversos, dos que se acham, dos que acreditam que podem dar vida, tirar vida, levar vantagem em todas as circunstâncias, agir com perversidade em relação ao próximo, em relação às outras pessoas, e que tem trazido tanta desgraça e tanta tristeza para as pessoas. Aí vem a palavra de Deus aqui e diz: eu acabarei com a força desta gente, desses perversos. Aí o texto vem com a segunda parte, que é maravilhoso para nós, para você, para sua família, para todos nós, nesta manhã que buscamos a presença de Deus, separamos este tempo para estudarmos a palavra do Senhor, que diz exatamente isso: mas eu farei crescer, brotar o poder dos justos. Eu darei isto para aquele que pratica a justiça. E como é bom nós olharmos para a Bíblia, olharmos aqui para este texto sagrado, onde aqui nós encontramos respostas definitivas que nós precisamos ouvir. Nós precisamos, a partir de cada uma destas informações, deixar que a nossa fé seja alimentada, a esperança e o amor
em tempos difíceis e de incerteza, se firme e brote diante daquilo que nós enxergamos na palavra de Deus. Ouça mais uma vez este versículo de número 10, que é o texto áureo do Salmo. Esse é o texto áureo do Salmo, e é importante nós observarmos isso. Acabarei. E quem está dizendo isto é o Senhor Todo-Poderoso. E ele diz: eu acabarei com a força dos perversos, mas farei crescer o poder dos justos que praticam a justiça. Está falando com você, falando com a sua família, falando com o povo de Deus, que depois de toda esta peregrinação pela terra que nós estamos passando, a vitória final é do povo de Deus, da igreja de Jesus Cristo. E nós, a única coisa que precisamos ter é a paciência. Termos paciência para esperar que isto se estabeleça de nós. Então, nós vimos aqui o poder de Deus se emanando. Poder de Deus. Por Deus e para Deus. Nós vamos ter esta consciência e esta certeza. A segunda coisa que nós podemos ver aqui neste texto sagrado, nós olhamos aqui para o texto sagrado, nós olhamos aqui para a palavra de Deus e podemos encontrar e podemos ver isto. Então, a nossa confiança deve ser depositada em quem? Se todo o poder é de Deus, a nossa confiança nós vamos depositar em quem? Nós vamos depositar em Deus. É importante nós observarmos isto, nós olharmos aqui e vermos que isto é significativo para nós. Esta aqui agora, ela é uma reflexão. Aqui nós vemos no Salmo, depois desse texto áureo maravilhoso do versículo 10 que nós lemos, agora nós vemos esta reflexão maravilhosa de juízo. O juízo divino contra a maldade dos ímpios, daqueles que praticam a impiedade, aquelas pessoas que debocham de Deus, não reconhecem o poder de Deus, esses são os ímpios. Lembra do Salmo de número 1, que nós sempre estamos aqui lembrando, né? Que fala de nós que somos bem-aventurados, né? Mas os ímpios não são assim. Os ímpios não têm o comportamento dos justos. Eles, diante de Deus, são considerados como a moinha que é jogada no vento. O vento espalha, não tem base sólida, não tem raiz. Não é como aquela árvore frondosa plantada junto ao ribeiro de águas que cresce e que dá fruto. Bem diferente. Os ímpios agem de forma diferente. E aqui, nessa confiança, e eu estou aqui olhando para a segunda versão revisada da Bíblia, o texto coloca aqui na visão revisada da seguinte forma: o profeta louva a Deus, que abate os orgulhosos, mas exalta os justos. A versão revisada coloca desta forma. Aqui Deus se levanta para julgar. Aqui o Senhor é o juiz e é Ele que decide, é Ele que toma a decisão final. Então,
o que aprendemos quando afirmamos que o poder é de Deus. O que nós aprendemos com isso? O que nós podemos tirar disto para nós quando nós fazemos esta afirmação? E esta afirmação, ela não deve ser uma afirmação por acaso, de uma leitura, apenas uma dialética. Deve ser um posicionamento de quem crê, de quem acredita, de quem realmente tem fé. Eu falo porque eu creio nisto. Então vamos voltar ao texto, vamos lá para o versículo de número 1, que coloca essa questão de uma forma bem clara. O dono do poder está próximo do seu povo. Olha só que o texto sagrado está dizendo aqui, isso é maravilhoso, isso é muito bom. O texto sagrado está dizendo que além do poder ser dele, ele está dizendo que ele está perto de nós. Ele está junto a nós. Ele está defendendo a nossa causa. Ele está julgando a nossa causa presencial. Ele está aí com você, está comigo. Enquanto eu falo com você nessa manhã, através aqui do YouTube, através desse canal, você pode ver a minha imagem, mas você não pode me tocar, eu não posso tocar em você. Eu posso imaginar como você está, mas eu não estou vendo você. Mas Deus não, Deus está aí. Deus está aqui, Deus está conosco. Isso é maravilhoso, é importante sabermos que Ele está conosco. O versículo de número 1, olha aí na sua Bíblia, o versículo de número 1 do Salmo 75 traz para nós exatamente essa informação. Olha só que o texto diz: graças te damos, ó Deus, graças te damos porque estás aqui, porque estás próximo de mim. Em toda parte se fala das tuas maravilhas. É um Deus que está perto, não é um Deus distante, longe. Eu não preciso gritar, eu não preciso me sentir só, porque o Senhor está comigo. Observe que as pessoas se uniram em ação de graças, colocando que essa graça que nós estamos dando graças ao nosso Deus. E é maravilhoso quando nós vemos esta expressão: graças te damos, Senhor, porque o Senhor está aqui bem próximo de nós. E as pessoas estão falando das tuas maravilhas, uma conversa. Você percebe que nesse versículo de número 1 existe um diálogo, existe uma conversa com Deus. Isso significa o quê? Que Ele está presente, Ele não está longe, Ele não está distante. E aqui nós observamos que, embora Deus queira que levemos tudo em oração e lancemos sobre Ele todas as nossas ansiedades, buscando a ajuda dEle, a adoração começa quando nós tiramos os nossos olhos das situações, das circunstâncias que acontecem ao nosso redor, na nossa vida, e colocamos no Senhor o Todo-Poderoso. Muito bom nós termos essa certeza. A segunda situação que queremos destacar aqui no texto sagrado, agora olhando para os versículos desse salmo, eu quero que
você esteja vendo aí a partir do versículo 2 agora, e nós iremos estender até o versículo de número 9, que trata exatamente sobre o mesmo assunto. Do versículo 2 até o versículo de número 9, fala sobre o Deus do poder exercendo primazia sobre os povos, tendo controle, tendo a submissão, não dividindo esse povo com ninguém. É Ele mesmo que está cuidando. É Ele mesmo que está agindo pessoalmente no nosso meio. Olha aí esses versículos a partir do versículo de número... iniciando no versículo de número 2, e nós estendemos aí até o versículo de número 9. O texto sagrado, observamos aí, já comentando esses versículos, diz: se invocamos e louvamos o Senhor, certo de que Ele revela a si mesmo a nós e recebe nossas palavras de louvor, nós devemos também prestar atenção à palavra dele quando nós lemos, quando nós olhamos para a Bíblia, seja através da música, cantando, seja através da pregação, quando nós pregamos, ele fala, ele nos ensina, ele nos orienta, ele nos exorta. E é maravilhoso quando nós podemos nos sentir assim, como nós podemos ver este cuidado pessoal de Deus. Aqui, dos versículos 2 até o versículo de número 9, diz que os fiéis não precisam temer o juízo de Deus. Mas, pastor, como assim nós não temermos o juízo de Deus? Nós não precisamos temer o juízo de Deus porque Ele é o nosso advogado. Ele se colocou para nos defender. Um advogado condena. Um advogado que nós temos como nosso advogado, qual é o papel dele? Ele nos defende. Então, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso advogado para nos defender, cuidar de nós, e isso nos dá a condição de que não precisamos temer o juízo, mas os ímpios não. A situação dos ímpios bastante complicada. E na fala do juiz, o Todo-Poderoso, ele fala: eu vou exterminá-los, eu vou acabar, eu vou pôr fim em toda esta maldade. Mas para vocês, meu povo, os justos, eu estou aqui exatamente para defender vocês. Ah, irmãos queridos, maravilhoso nós observarmos esta verdade. E por isso nós podemos exultar, nós podemos glorificar, nós podemos logo pela manhã dizermos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Enquanto é terror para os ímpios, é alegria para nós. É isto que Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, a igreja que está em Corintos, no capítulo 16 e o versículo de número 22, ele trata exatamente sobre isso. Nós podemos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Enquanto os ímpios sentem medo, que é um terror para os ímpios, nós nos alegramos e glorificamos ao Senhor, porque o nosso Deus é bom,
porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. A terceira situação que nós queremos destacar nesta manhã, ainda olhando aqui olhando para esse salmo, e agora eu dei uma olhadinha no versículo 10, nós estamos seguindo cada versículo nesse salmo. Aqui o versículo de número 10 diz que o Deus do poder emite a palavra final da providência. O Deus do poder, ele emite a palavra final da providência. Olha aí, está aí o versículo 10 trazendo esta verdade para nós. E ele aqui encerra uma questão que estava há muito tempo sendo desagradável para nós. Estava há muito tempo trazendo tristeza, trazendo preocupação, fazendo, às vezes, que ficássemos de cabeça baixa. O Senhor chega, coloca ao meu lado, coloca ao seu lado, coloca ao nosso lado, se posiciona e diz: eu vou acabar com isto. Eu vou acabar com isso. Vou providenciar algo que é definitivo. Versículo 10, olha aí. Olha o que o versículo 10. Pois, o texto diz: pois Deus disse. E ele diz o quê? Acabarei com a força dos perversos. Vou acabar. Porei fim em todas essas coisas. Mas eu farei crescer. Eu vou fazer crescer o poder no meio de vocês. No meio dos justos. É o que diz aqui a palavra de Deus. O texto está dizendo que ele mesmo vai julgar e vai usar medidas diferentes. A medida que ele vai usar para você, vai usar para mim, que confia, que crê, que acredita nele, é uma medida, e a medida do ímpio é outra, totalmente diferente. Uma para o salvo e outra para o perdido. Uma para o justo e outra para o ímpio. Esta é a questão fundamental para atentarmos nesta manhã na leitura deste texto sagrado, na leitura desse salmo. É exatamente isto. Quem se exalta contra Deus, o texto sagrado diz que será por ele derrubado, não ficará pedra sobre pedra. Mas o texto diz: quem se submete a ele será por ele exaltado. E isto, quando nós usamos esta palavra aqui nesse salmo, isto nos faz lembrar do Novo Testamento, nos faz lembrar do primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, que trata deste assunto desta forma, dessa maneira. Observe lá aí na sua Bíblia o capítulo 23. O capítulo 23 de Mateus. E o versículo de número 12, tratando deste assunto dessa mesma maneira da qual nós estamos estudando aqui nesse salmo. Como a unidade da Bíblia é maravilhosa, é magnífica. Olha só, Mateus 23, versículo de número 12, o que está dizendo: pois todos aqueles que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, versículo de número 12, como nós estamos aqui olhando para
o salmo que exalta e que mostra para nós de uma vez por todas que o Deus que nós servimos, o Deus que você serve, é o Deus Todo-Poderoso. O poder é dele e ele não divide isto com ninguém. O Deus do poder emite a palavra final de providência. E compete aqui ao seu povo, a nós, os seus filhos, a humildemente reconhecermos que o nosso Deus, sim, é o Todo-Poderoso e este poder, ele está colocando a nosso benefício. Então, hoje, estamos falando sobre o grande e inconfundível poder do nosso Deus. Queridos irmãos, irmãs e amigos, como é importante nós estudarmos a Bíblia, a palavra de Deus. E quando nós olhamos aqui, nós vemos um texto tão atual, tão relevante para este momento em que nós estamos vivendo. Imagina se nós não acreditarmos que Deus tem o controle de todas as coisas, o que acontece conosco, o que acontece com você. Nós ficamos desesperados, piramos, entramos numa depressão sem fim. Olha a importância de estudarmos a Bíblia e renovarmos as nossas forças, a nossa esperança nele, e através da fé que nós temos em Cristo Jesus, sabemos que Deus tem o controle de todas as coisas. Não é assim que você crê? Não é assim que nós cremos? Nós estamos certos de que o Senhor Deus é, sim, o dono do poder. Nós estamos certos que o Senhor Deus está próximo de nós. A distância de eu abrir a minha boca e clamar. Clamar ao Senhor. Clame ao Senhor e Ele vai ouvir você. Ele vai exercer primazia sobre o meu povo. Ele olha para você, ele olha para mim, olha para nós e diz: esse povo é meu. Eu não abro mão de vocês. E começa a providenciar tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos. Então, compete-nos, ao menos, algumas atitudes diante de olharmos para esse salmo, algumas atitudes nós, como povo de Deus, precisamos tomar. E essas atitudes eu quero trazer para vocês 3 exemplos, 3 experiências para, nesta manhã, nós refletirmos. A experiência de Pedro, no Novo Testamento, a experiência de Paulo e o exemplo de Jesus. Esses 3 nós queremos fechar para o estudo desse salmo, olhando para esses 3 personagens, Pedro, Paulo e Jesus. Vamos ao primeiro exemplo, ao exemplo de Pedro. Para isso, eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. A primeira carta de Pedro, capítulo 5, Novo Testamento, já no final, bem lá no final do Novo Testamento, nós encontramos aí essa carta de Pedro, o capítulo de número 5, versículo 6 e o versículo de número 7. Essa deve ser a primeira posição, essa primeira atitude que nesta manhã, depois de olharmos para esse salmo, depois de
estudarmos juntos esse salmo, que nós possamos tomar nessa manhã. Então eu estou falando agora de tomada de atitude e de posição para nós fecharmos o estudo, para nós levarmos conosco. O estudo tem um propósito, tem um objetivo. E o objetivo é tirar lições para guardar no nosso coração e na nossa mente. Olha aí. A primeira atitude deve ser essa. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 e versículo de número 7, que diz assim: portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas necessidades, pois ele cuidará de vocês. Primeira atitude, no final dos Salmos, que nós iremos tomar é esta, de nos curvarmos, nos humilharmos em reconhecimento de que ele é o Todo-Poderoso e ponto final. E eu vou colocar a minha vida sobre os cuidados dele. Este é o exemplo de Pedro que nós tiramos para nós nessa manhã, depois de estudarmos o Salmo. Segundo, de Paulo. E eu vou pedir para você agora abrir aí a Bíblia, está aí perto, já está no Novo Testamento. Abra em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, Paulo escrevendo ao pastor Timóteo, ao jovem Timóteo. E nesse texto, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 4, encontramos a segunda atitude que nós vamos tomar. A primeira atitude, vocês viram, né? Nos curvarmos em reconhecimento, humildemente em reconhecimento a Deus, não arrogante. O Senhor vai abater os arrogantes, mas os humildes ele exaltará. E a segunda atitude é esta, que Paulo coloca para nós em 1 Timóteo 2, do versículo 1 até o versículo de número 4. Olha só, o texto sagrado diz: em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos. Em favor dos reis e dos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. E ele continua dizendo: isto é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e reconheçam a verdade. Essa é a segunda atitude que nós vamos tomar. Uma atitude de não egoísmo. Uma atitude de compartilhar, de olhar para as autoridades, olhar para as outras pessoas e vermos que elas são dignas do nosso cuidado, das nossas orações, nós vamos interceder por elas. Porque a justiça vem de Deus. Nós não fazemos, nós não julgamos. Quem julga deixa Deus julgar. Mas nós podemos interceder para que, durante esse tempo que estamos vivendo aqui neste mundo, possa ser bom. E o último exemplo, e o melhor de todos, o de Jesus. Nós vemos aqui, eu quero que você abra a sua Bíblia no primeiro livro do Novo Testamento, Mateus,
Mateus capítulo de número 5, a partir do versículo 10. Mateus capítulo 5, do versículo 10 ao versículo de número 14, que é o exemplo maior para nós fecharmos aqui o estudo do livro dos Salmos, que diz: felizes os perseguidos por causa da justiça. Misericordioso, limpo de coração, pacificador, pois o reino dos céus pertence a estes. Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera nos céus. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Vocês são o sal da terra. Versículo 14. Vocês são a luz do mundo. E o salmo que nós estudamos diz que ele se ajunta, coloca ao nosso redor e diz: eu vou colocar fim em tudo isso. Eu vou fazer justiça. Eu vou acabar com a maldade. Eu vou acabar com toda a perseguição, com toda a tristeza, toda a vergonha que vocês passaram aqui na terra. Eu ponho fim, eu acabo com tudo isso. Eu quero exaltar o meu povo. Eu quero que o meu povo se sinta glorificado. Foi exatamente isto que o Senhor falou no nosso texto áureo do Salmo 75, o versículo 10. Não foi isso? Salmo de número: acabarei com a força dos perversos, mas farei crescer o poder no meio de vocês. Queridos irmãos, como é maravilhoso nós separarmos tempo, nós pegarmos exatamente um tempo muito especial e separarmos para o estudo da palavra de Deus. Quando nós fazemos isso, dá nisto, numa manhã de domingo como esta, juntos na sua casa, nesta conversa, nesse diálogo, observando as orientações, o posicionamento do Deus que nós temos, podemos terminar um estudo com alegria no nosso coração, a certeza de que é o nosso Deus que é poderoso. Todas as demais coisas, o barulho todo que está acontecendo aí, o medo que está sendo espalhado para ver se você muda de ideia, se você faz o que não é certo, o que não é correto. Nós não. Nós vamos permanecermos andando no caminho do Senhor, com o Senhor, para a glória do nosso Deus. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Nesta manhã de domingo, estarmos juntos, estudando a Bíblia. Espero que tenha sido muito bom e que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, encerrando assim esse estudo do livro dos Salmos. Pai querido, Deus bondoso, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos meus amigos. Ó Pai querido, louvado seja o teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Que esse dia seja um dia bom, maravilhoso. E nós sabemos que o será, porque foi o Senhor que fez e nos deu. Muito obrigado, Deus. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Queridos irmãos, assim nós encerramos. Logo mais à noite, às 19 horas, nós temos o culto, onde nós glorificaremos a Deus, um culto muito especial, com uma mensagem maravilhosa, cânticos maravilhosos que fala ao nosso coração. Eu convido você, junto com a sua família, a não perder por nada
esta oportunidade que espera por você. E, na sequência, a Escola Bíblica Dominical, com estudos maravilhosos, estudos edificantes, abençoador, de crescimento espiritual. Nós encerramos este culto deixando aí esta canção, esta música maravilhosa que fala ao nosso coração e edifica a nossa alma. Até a próxima oportunidade, queridos. Que Deus abençoe. Um bom domingo para todos. Amém. Bendito seja o teu nome, Jesus. Pai, toda honra e toda glória nós continuamos a te dar. Tu és o único digno de receber toda a honra, toda a nossa gratidão e conhecimento, Pai. Levanta a tua voz ao único que é digno.